Ei, gente, Letícia Peterli aqui. Eu espero que vocês estejam bem. Passando aqui para desejar um feliz ano novo, porque esse é o primeiro vídeo de 2025. Que esse ano seja maravilhoso, igual o ano passado foi. E talvez até melhor, né? Convenhamos. Enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema um pouco diferente aqui no canal. Eu tenho feito bastante testes de material e tal. E eu decidi que para iniciar 2025 a gente precisa de falar alguns conceitos importantes no desenho. Eu tenho alguns outros vídeos que falam sobre dicas, né, de desenho de forma geral para melhorar alguns aspectos no desenho. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as linhas, a estrutura e as camadas na construção do desenho. Então, bora pro vídeo. Bom, no desenho, tudo que você for fazer se resume a formas básicas. O que seriam essas formas básicas? São formas geométricas mesmo, e às vezes não tão geométricas assim, mas em sua grande maioria formas geométricas, tá? É muito importante você compreender e conhecer onde cada uma delas vai se encaixar, vai se enquadrar, porque a estrutura é uma das partes mais importantes no desenho. Se a sua estrutura ela não estiver boa, o desenho vai ficar travado, o desenho vai ficar esquisito, vai ficar torto e por aí vai, tá? Então, assim, é importantíssimo que você não pule etapas nas camadas do desenho, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, eu tenho vários livros que falam sobre o tema, então aqui ele fala mais sobre umas figuras mais caricatas, né? Então a gente tem essa coisa aqui que eu não sei exatamente o que é. E existem várias formas realmente básicas aqui. Olha, eu vou aproximar um pouquinho. E aqui não é só realmente o 2D, a gente tem o volume do 3D para realmente ter essa compreensão de volume, tá? Isso aqui seriam para personagens mais caricatos realmente. A gente tem essa parte aqui também, olha, que demonstra bastante a construção do personagem. Mas isso não se enquadra apenas em construção de personagem, tá? Isso se enquadra com tudo. Com o cenário, com objetos, tudo mesmo precisa partir de formas bases. E além das formas bases, a gente tem aqui também essas linhas de eixo. Eu chamo de linhas de eixo, mas existem outros nomes, que no caso seria a questão da articulação e da movimentação. Tem muito a ver também com a questão da proporção no desenho. Tudo no desenho tem uma proporção, seja uma proporção exata ou aproximada, né? Porque se for exata vai ser mais realista, se for aproximada vai ser mais caricata. Tudo realmente vem da estruturação, da anatomia, do estudo de formas bases. Aqui a gente tem exemplos, olha, de como essas linhas funcionam para movimentações mais expressivas do personagem. Como é que você pode construir, tá vendo? Você começa com essas linhas base aqui, vai para a estruturação das formas básicas e depois cria realmente a caracterização do personagem. Então, assim, eu tenho vários livros aqui que representam bastante como isso funciona. Também tem aqui a rotação, olha, de rosto. E, sério, se tem em vários livros a mesma coisa, o mínimo que tem que ter é o fundamento. Eles não vão colocar aquilo ali à toa, gente, sério mesmo. Então aqui, ó, vou mostrar pra vocês agora um pouco mais quanto à questão dos objetos, ó. Tudo tem um porquê de estar onde está, né? Então aqui a gente tem o cubo, depois a gente tem o retângulo. Esse daqui, no caso, ele tá em perspectiva, tá? Tem a construção aqui, olha, desse vaso de flores, tá vendo? Também com as formas básicas, ó. A gente tem ovais aqui, as linhas, círculozinhos, um retângulo, com mais ovais, paralelepípedo, na verdade, né? E a partir disso, você vai construir
a estrutura, né, e os detalhes, né, da figura em si, que se tornaria, no caso, essa daqui. Então, assim, a estrutura é o que vai tornar o desenho mais palpável ao real, mais facilmente identificável, né? Se você fizer uma estrutura de alguma coisa que fique torta, não vai dar muito certo, né? Por exemplo, a questão da proporção. Em objetos, em determinados objetos, acaba sendo que realmente tem uma variação, né? Por exemplo, essa questão da cadeira. A gente tem um cubo aqui. Então, essa cadeira, ela provavelmente tem uma perna mais longa. Mas a gente tem também a variação aqui do encosto, né? Esse encosto, ele pode ser mais baixo. Ó, tá torto. Ele pode ser mais baixo. Ele pode ser mais alto. E olha, ele pode ser curvado para trás. Tudo isso vai variar muito a finalização do desenho, tá? Então, assim, se você, por exemplo, fizer uma estrutura torta, essa perna aqui vai ser desse tamanho, essa aqui é desse tamanho. E aí essa daqui ela vai ficar um pouco maior se você não conseguir medir de forma exata e correta. Isso causa uma estranheza no desenho. Vai causar uma estranheza, vai ficar realmente assim desproporcional, né? Quando o desenho ele é bem construído, você consegue ver essa proporção de forma mais harmônica, tá? Essa perna aqui, ela vai estar, ó, mais ou menos aqui. E aí você consegue ficar olhando pro desenho, muitas vezes, de forma mais realmente que não te incomode tanto, né? Não causa uma estranheza visual, por exemplo. Agora, você vai fazer um personagem. Começa aqui, né, com a cabeça. A gente tem aqui a estruturação do rostinho. Aí você vai e joga, por exemplo, a gente tem que partir do princípio que tudo que tem de um lado tem do outro, né? Então, assim, você tem a linha central do corpo. E aí você joga a estrutura assim, quando ele tá 100% de frente, por exemplo, causa estranheza, porque não tá certo, certo? Agora, se ele tiver de lado, 3/4 no caso, é os 500. Mas causa uma estranheza, você vê que tem algo de errado. Assim como a proporção também, se for feita, por exemplo, errada, da seguinte maneira. A gente tem aqui a cabeça, tem o pescoço, e aí tem o tamanho, né, da proporção certinha. Aí você vai, faz certinho aqui, né? E aí aqui você faz isso aqui com o seu personagem. Claramente estranho. Causa uma estranheza, porque a proporção ela não tá correta. Então, uma dica é, se causa estranheza, algo de errado não está certo. Então, dica: observe a estrutura
estranheza no desenho. Porque se for um personagem de terror mais caricato, existe realmente a probabilidade de realmente ter essa sensação de estranheza, mas ela ainda assim vai ser diferente. Não vai ser uma estranheza que você observa a anatomia e fala, tá estranho. Porque igual eu falei antes, tudo parte do princípio de anatomia básica humana, e aí a partir dela tem a variação, né? É sempre assim, vai ter a variação. Aqui a gente tem a questão da musculatura, por exemplo, que é muito importante. Então, às vezes, se você coloca de um lado e não coloca do outro, causa também uma estranheza. Vários desenhos da musculatura. Então, assim, vamos medir. O braço, ele sempre termina na metade da coxa. Então, a mão, ela vai terminar aqui, na altura da virilha. Esse daqui é mais ou menos esse tamanho aqui. A gente só tem um pouquinho a mais no caso dele por causa do pé. Então, o umbigo aqui é o mesmo tamanho daqui. E por aí vai. Então, assim, a cabeça também, ela não vai ficar muito grande. Para mulheres, o ombro, ele é mais curto, né? A questão da lateral. Para os homens, é mais largo. Os homens, eles são mais retangulares, mais quadrados. As mulheres, elas têm uma curvatura maior, uma expressão corporal mais delicada, né? Aqui a gente tem vários assuntos variados sobre a questão de perspectiva. Então, assim, realmente você pular essas etapas no desenho não é algo viável, porque não vai te dar um resultado agradável, você vai acabar realmente não gostando do que tá vendo. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos é: não pule a estrutura. Onde tá a referência? É uma coisa que meu professor, que eu fiz o curso há um tempo atrás, sempre cobrava, porque se tá ali é porque realmente precisa de estar ali. E é importante ter essa observação no desenho. A observação, ela realmente importa muito, porque existem detalhes que você não vai se lembrar. Então, observe. É realmente, assim, imprescindível a observação, tá? Então, até aqui a gente falou sobre a estrutura. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as camadas, tá? Vamos pegar esse exemplo da cadeira. Eu quero deixar ela mais retinha aqui. E a partir daqui a gente vai construir, né? Outros detalhes no desenho. Assim, não tá 100%, mas enfim. Vejam que ficou torto e eu apaguei. Mas até o momento eu não tinha apagado nada. A partir daqui a gente tem realmente essa construção aqui, ó.
uma estrutura ela não precisa ser muito definida, assim, quanto à questão de traços. Às vezes vai ser alguma coisa meio rabiscada mesmo. Mas ela precisa existir de forma que você entenda cada etapa ali do que está sendo construído de fato. E aí, ó, a partir disso você vai construindo o resto. E a gente tem aqui uma camada. Usei a borracha para pouquíssimas partes aqui. Então, aqui a gente tem a estrutura feita. Não tá nada muito certo. As linhas, elas ainda não estão como eu gostaria que estivessem. E aí, o que acontece? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as linhas. Elas não estão muito bem definidas aqui, você consegue ver alguns borrões, né? Algumas linhas meio estranhas. E a estrutura da linha também é muito importante, porque ela vai dizer muito da textura do que você está fazendo. Eu tenho um aluno que eu tenho trabalhado muito isso com ele, sobre a questão das linhas dele serem muito rabiscadas. Então, ao invés de ele fazer uma linha assim, mais fluida, mais contínua, ele faz o contorno de um objeto que não tem pelos, assim. Ou assim. Isso aqui caracteriza muitas vezes um pelo, uma pelagem, um cabelo, alguma coisa assim. Então, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, onde eu vou fazer um pedaço com uma linha mais assim e outro pedaço com a linha mais fluida, certo? Aí eu vou tirar o excesso do grafite do papel aqui. Veja que eu não apago tudo, ela continua aqui visível. Então, em um desenho, por exemplo, deixa eu fazer assim, de algo mais retilíneo, e eu faço ele assim, é algo realmente que não está preocupado realmente com a questão da linha, né, em si. E talvez está com pressa de terminar. Não sei explicar muito bem essa questão. Mas, veja que, se for, por exemplo, uma cadeira de madeira, é como se ela tivesse toda cheia de farpas, ou com uma pelagem, ela tem um aspecto mais indefinido, né? Fica realmente uma ideia de, por exemplo, ser acolchoada, talvez. Talvez a coberta com um tecido mais peludo, enfim. Agora, se eu faço a linha que tá torta assim, ela se caracteriza de uma forma muito mais visualmente agradável, talvez. E aí eu vou limitando essa linha. Então, por exemplo, aqui, ó, ela é mais contínua.
ela se torna realmente mais grossa em determinados momentos, mas ela ainda assim é algo mais contínuo. Então, por exemplo, aqui nós temos uma diferença realmente gritante entre as texturas das linhas. Tá 100%? Não, mas ainda assim a gente tem uma diferença muito gritante aqui. Olha como essa estrutura dessa linha, ela tá mais contínua e isso torna o desenho mais agradável aos olhos. Olha como essa daqui soa meio monstruosa, talvez, causando uma estranheza. Então, assim, a importância da escolha da linha é gigantesca. Em rosto, por exemplo, um rosto de perfil. A gente tem aqui a estrutura do rosto, que eu costumo fazer assim. Vamos lá. A gente faz o esboço aqui, realmente demonstrando esse perfil. Estrutura, tiramos o excesso do grafite, dá um zoom ainda maior, será que vai dar certo? Veja aqui, se eu fizer isso aqui, ele vai ter um aspecto. Agora, se nas partes onde tem, tá esquisito, hein? Rapaz, bichinho tá, benza a Deus. Menos pior, vai. Se nas partes onde tem sombra eu deixo essa linha mais espessa, eu consigo deixar o desenho de certa forma mais expressivo. Então, onde tem luz, a gente deixa a linha mais fina, e onde tem sombra, a gente deixa a linha mais espessa. Olha como isso causa uma sensação completamente diferente no desenho. Olha como isso deixa o desenho mais natural, mais harmônico. Então, compara, por exemplo, o desenho anterior com esse daqui. Existe realmente uma diferença enorme na escolha da linha que eu coloquei. Então, assim como a estruturação, as camadas, a construção do desenho é importante, a escolha da linha, ela é importante porque ela vai dizer muito sobre a mensagem que você quer passar.
Então, observe outros artistas, observe muitas vezes animais, observe objetos ao seu redor, faça desenhos de observação. Tudo isso vai ajudar muito na sua evolução no desenho. Então essas foram as dicas de hoje. A internet tem muito conteúdo legal para vocês estarem realmente assim se aprofundando, estudando, conhecendo. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma vocês. Quem chegou até aqui, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito aqui no canal. Comenta também alguma dúvida que você tem quanto ao desenho, para que eu possa ajudar também mais pessoas. Eu pretendo abordar outros temas aqui no canal sobre estruturação, sobre construção de personagem e outros temas sobre desenho de forma mais conceitual. Espero ter ajudado. Pratiquem. Existem alguns exercícios na internet que são muito bons para isso. Compartilha com quem gosta de conteúdo assim. O Olha apareceu aqui de novo. Um beijo e até o próximo vídeo.